Qual o grande problema que o conflito geopolítico no Irã traz para os governos do mundo todo? Eu vou fazer uma análise hoje mais técnica, uma abordagem hoje muito mais técnica comparativamente aos vídeos que eu faço aqui no canal, para explicar como a curva de juros dos principais títulos dos governos do mundo todo explicam a preocupação dos investidores com um potencial aumento do endividamento dos governos e como isso repercute na precificação dos ativos e na afixação da taxa de juros no mundo todo. Mas antes de começar o vídeo de hoje, eu gostaria de fazer um pedido a você. Mais de 50% das pessoas que assistem aos vídeos do canal não estão inscritas aqui e de modo que não recebem as notificações e não têm acesso ao conteúdo diário que nós produzimos. Então, faça esse pedido. Se inscreva e marque o sininho para receber as notificações. Além disso, você pode me acompanhar nas demais redes, @RafaelAbismusa, no TikTok, Instagram, LinkedIn, Spotify, e você pode me acompanhar no meu podcast diário, em que eu comento as principais notícias do dia antes do início dos pregões, com enfoque principalmente nas notícias internacionais. Mas hoje vamos então ao vídeo aqui que eu proponho trazer uma abordagem mais técnica sobre as consequências que os ataques norte-americanos ao Irã trouxeram para o mercado de bons, os mercados dos títulos públicos dos governos de países desenvolvidos e países em desenvolvimento. Nós notamos, após o início do conflito no Irã, um aumento na curva de juros, principalmente nos vértices longos, mas na curva de juros como um todo. Normalmente os vértices mais curtos, que são aqueles vértices de vencimento com prazo menor, costumam precificar muito mais a atuação da autoridade monetária, dos bancos centrais. Ao passo que os vértices mais longos normalmente têm o term premium, que é um prêmio de risco para você carregar esses títulos, e são muito reflexo das condições de endividamento e do equilíbrio fiscal dos países. O que nós notamos após o conflito foi um aumento generalizado, uma subida na curva de juros, o que significa, por consequência, uma queda no preço desses títulos. E aí a leitura que é importante fazer é a seguinte: há, evidentemente, uma preocupação com a inflação, a expectativa de inflação sobe com o aumento do petróleo, o aumento dos seus derivados, aumento do custo do fertilizante, que pode repercutir nos preços dos alimentos, e há uma projeção de inflação mais elevada. Mas o ponto não é só esse, porque muitos dirão que a inflação de longo prazo ainda está ancorada com a expectativa de que seja um conflito de curto prazo, e se nós olharmos para o preço do petróleo nos contratos futuros, nós vamos verificar que realmente os contratos com vencimentos para o final do ano, para dezembro, indicam que o mercado precifica hoje um conflito breve de resolução rápida e que não vai perdurar por muito tempo. De outro lado, nós temos a grande preocupação com o endividamento dos países. O endividamento hoje dos países no mundo todo é muito elevado. Em 2025 houve um aumento muito expressivo. Isso chegou a 348 trilhões de dólares, que é 3 vezes o PIB global. Então perceba que os governos hoje não têm tanto espaço de manobra para lidar com essa crise, com esse choque geopolítico. Isso já cresceu muito desde a época da pandemia. Na pandemia já houve um aumento muito expressivo do endividamento dos países. Tivemos bancos centrais cortando juros agressivamente e depois tendo que subir repentinamente juros. Então, Federal Reserve fez isso. Aqui no Brasil tivemos isso de 2% para 15%, um ciclo muito rápido que causou grandes transtornos no mercado de renda variável. Tivemos impacto muito grande na indústria de fundos de renda variável, fundos multimercados. Então, tudo isso demonstra que há uma grande preocupação dos investidores com a falta de espaço na perspectiva de equilíbrio das contas públicas para que haja um aumento de endividamento, seja por renúncias fiscais, seja por subvenções, estímulos para evitar problemas com aumento de combustíveis, aumento do diesel. Aqui no Brasil, nós temos visto também medidas governamentais para tentar controlar os impactos de altas de combustíveis. Então, de um modo geral, todos os países estão com um grande problema nas contas públicas, com grande endividamento e não tem tanta margem de manobra para aumentar essa dívida. E os Estados Unidos também, embora tenham o poder hegemônico da moeda, tenham a moeda de reserva global, estão com um endividamento em 6% do PIB e pelo aumento dos gastos militares e aumento do déficit norte-americano, é bem possível que passe de 7% o endividamento em relação ao PIB no ano de 2026, pelas projeções que os economistas têm feito. Por esse motivo, é muito importante que o investidor
que olha a renda fixa, o investidor que compra títulos públicos, não só no Brasil, investidores globais. Aqui no canal nós temos também um público mais sofisticado, investidores profissionais, investidores que têm carteiras internacionais e investem em bonds de corporações internacionais, corporações norte-americanas, europeias, asiáticas. É importante que entenda o que está acontecendo com a curva de juros, porque isso certamente vai levar a uma reprecificação de todos os títulos. Essa curva mais elevada já levou a uma queda no preço desses bonds e, com certeza, investidores que têm carteira grande de renda fixa tiveram uma correção bem expressiva nessas últimas semanas após a deflagração do conflito no Oriente Médio. Então, fique atento a isso. Observe muito bem os juros, porque os juros são a gravidade no mercado financeiro, eles ditam o preço dos ativos e isso tem um impacto imediato nas carteiras de renda fixa e, obviamente, nas carteiras de renda variável. Se você me acompanha nos meus podcasts, eu tenho comentado isso quase diariamente. Títulos que tenham uma exposição duration, portanto, que tenham uma projeção a fluxos de caixa lá na frente. Veja, por exemplo, as empresas de crescimento que têm a projeção de fluxos de caixas lá na frente são muito mais sensíveis ao aumento dos juros e dos vértices intermediários, vértices longos, principalmente, que são usados para a precificação desses ativos com duration mais longo. Então, atenção, você que é investidor, você que tem isso na carteira. Eu não estou fazendo recomendação de investimento, não faço isso no canal. Os meus vídeos são gravados com único intuito informativo, mas converse com o seu consultor, com o seu assessor, entenda a dinâmica, o que está acontecendo e o risco de aumento do endividamento de países tanto maduros quanto países em desenvolvimento, países emergentes, que apresentam um grande risco para a precificação dos ativos na carteira como um todo. Eu já fiz um vídeo aqui sobre oportunidade na curva de juros brasileira, um vídeo que tem sido muito assistido aqui no meu canal, então aproveite para que você acompanhe o que está entendendo. Eu vou deixar a referência a esse outro vídeo aqui, caso você tenha interesse em acompanhar, mas é muito importante entender fundamentalmente esse movimento dos juros no mundo todo e entender o problema do déficit fiscal em boa parte dos países, um problema que atinge os norte-americanos. Os norte-americanos estão muito preocupados com a explosão do endividamento no país. Não é sustentável isso a longo prazo, mas as autoridades norte-americanas ainda não endossaram essa discussão, não trouxeram isso para o debate público e para a resolução do problema, de modo que, até o momento, apenas os especialistas, investidores, pessoas que são mais envolvidas com os mercados e com a economia, têm ventilado essa opinião mais crítica ao problema do crescimento do endividamento norte-americano e que também não é diferente em outros países. No Brasil também nós temos essa mesma preocupação e em outros países europeus, os franceses têm problema, os britânicos têm problema, os alemães estão subindo muito o endividamento agora para estimular gasto com a defesa, com gastos com empresas militares. Então, no mundo todo nós temos um problema de crescimento dos déficits e uma diminuição de margem de manobra comparativamente às outras crises. Lembrando, os bancos centrais vieram com medidas de afrouxamento, hoje já se ventila novamente. Pessoas que são estudiosas de quantitative easing já têm falado que se houver uma rusga maior, se houver um aumento de tensão e o conflito, se ele for exacerbado, é bem possível que bancos centrais voltem a cogitar em medidas de quantitative easing. Então, tudo isso para demonstrar o problema de ter um aumento de déficit, um problema de ter um risco de inflação ainda maior, um problema de estagflação, quem sabe. Então, tudo isso para demonstrar que é muito importante que o investidor entenda o que está acontecendo com os juros no mundo todo para que tome as decisões corretas e decisões que levem em consideração esse risco de reprecificação dos ativos. Esse é o vídeo de hoje, espero que você tenha gostado, um vídeo mais técnico, um vídeo para um público que gosta quando eu faço essas abordagens mais específicas, voltadas ao mercado. Então, tentando aqui atender a todos os pedidos, pessoas que pedem vídeos mais abrangentes e pessoas que pedem esses vídeos um pouco mais sofisticados. Se você gostou, não deixe de dar o like, porque dessa maneira você me ajuda a encontrar pessoas que tenham interesse nesses assuntos mais complexos, que tenham interesse nesses debates mais sofisticados. E também não deixe de me acompanhar nas demais redes, @RafaelAbismusa em todas elas. E se gostou, também comente aqui, porque dessa maneira você me incentiva a gravar mais vídeos nesse sentido.